Olá a todos, muito obrigado por estarem aqui. Nesse vídeo eu falo um pouquinho da minha história e no final eu falo uma mensagem que eu acho muito importante para qualquer pessoa. Então eu espero que vocês gostem de saber da minha história um pouquinho e espero que vocês fiquem até o final também, porque tem uma mensagem muito especial para vocês, ok? Enjoy! O que você faria se você se acha num lugar onde você chega num país onde você não fala a língua, vamos dizer o Japão, e você tá com, não sei, vamos dizer, $50 no bolso, tipo R$ 150 no bolso. Quais são as chances de sobrevivência que você acha que você vai ter? E como é que você vai começar a pensar sobre si mesmo e sobre a vida? E quais são as mudanças que você vai fazer? Isso que vamos falar hoje. E I hope you guys like this. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho íntimo, então espero que vocês gostem e a gente se vê já já. A minha história é que uma certa idade, com 12 anos, 13 anos, os meus pais se separaram, tive que ir morar com... minha mãe saiu de casa, eu tive que ficar com meu pai. Até hoje, o meu pai, a gente somos bem diferentes, somos iguais em algumas coisas, bem diferentes em outras, então a gente meio que briga sempre. Eu amo ele com todo o meu coração. Mas com 13 anos aconteceu uma briga muito grande. Eu saí de casa, praticamente. Ele me deu a opção de ficar de um certo jeito, eu decidi sair. E quando eu saí de casa com 13 anos, eu meio que não tinha pra onde ir. Saí, fui na casa de amigos de escola que moravam sozinhos, que tinham tipo 15, 16, era o irmão mais velho que morava, os pais moravam isso no Egito, tudo isso, tá? Se a gente voltar pra história, eu nasci no Egito, ok? Morei um pouquinho na Suíça, mas eu não lembro disso, eu tinha tipo 4 anos, meus pais moraram lá, depois eu voltei pro Egito até os 13 anos de idade, mas na realidade entre 10 e 12 a gente ficou na Itália um pouquinho, né? Aí depois meus pais se separaram, eu voltei pro Egito com 13 anos. Então, a gente brigou, eu decidi sair de casa, fui em casa desse amigo, né? Que ia comigo na escola, que tinha o irmão dele mais velho que ficava com ele. Então era mais, o irmão não era tão velho assim, tinha tipo 18, 19 anos, e era bem legal, que era só entre amigos. E depois disso, foi no verão, lembro, nesse verão, já tinha 14, e fui procurar emprego no Egito mesmo, comecei a trabalhar com turismo, porque eu falava algum idioma mais, eu falava inglês já um pouquinho, pouquinho não, falava bem inglês, me ajudou muito, eu falava um pouquinho de italiano, me ajudou muito também. Então, aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei em turismo. Trabalhei como... Primeiro a gente panfletava, porque eu não podia trabalhar dentro do resort, né? E deixa eu contar como é que é. No Egito tem um resort, tem cidades que são cidades somente turísticas, cheias de resorts, que são, vamos dizer assim, resorts como tem no Brasil, eu acho. Vocês conhecem o que é resort. E no início a gente panfletava e depois eles viam que tinha uma comunicação com os clientes boa, eu conseguia fazer amizades com os clientes, passei para relações públicas, muito engraçado isso, eu tinha 15 anos, mas eu interagia no modo... Era ilegal eu trabalhar, né, no resort, mas eles o dono deixou eu trabalhar. E, bem... passou 15, voltei para tentar terminar o último ano de colégio que eu tinha. Não foi bem nesse ano, de 15 para 16. Não foi bem nesse ano porque eu quase não ia para a escola, eu somente estudava em casa, mas tirei boas notas. Então, bom que não tinha presença, né? As notas da presença, mas consegui tirar boas notas. 16 eu fui trabalhar de novo, voltei a trabalhar com turismo de novo, aí depois com 17 eu fui pra Itália, voltei pra Itália, fiquei um ano na Itália, depois fui pra Inglaterra, fiquei mais um ano, depois voltei pra Itália, fiquei mais 6 meses, aí depois eu decidi ir pro Brasil, minha mãe pagou a passagem pra mim, sim, eu lembro que na época foi tipo 300 €, uma coisa assim.
E cheguei no Brasil, cheguei em São Paulo, tinha alguém pra me esperar em São Paulo, furou comigo, desligou o celular. Então a pessoa que tinha que me esperar em São Paulo não tava aí. Nada contra paulista, tá? Tenho muitos amigos paulistas, mas ele não era nem paulista, assim. Ele somente morava em São Paulo e foi uma experiência muito, muito forte pra mim. Eu acho que chegar no Brasil e, assim, você tem alguém que deveria estar te esperando, alguém que fala língua, alguém que vai te ajudar e não tava ali. Como qualquer gringo, chega no Brasil e mesmo minha mãe brasileira, eu não sabia falar português bem, tá? Eu entendia algumas coisas, sim. Entendia chinelo, eu entendia muito bem. E meu irmão pegava chinelo, meu irmão, já sabia que ia apanhar. Então, chinelo eu sabia. Outras palavrinhas assim, eu sabia, claro, tipo como água, que é muito parecido com o italiano, hotel, coisas básicas, mas não sabia compor as frases mesmo. Isso foi em 2008, tá? Então, em 2008 cheguei no Brasil, foi abril, eu acho, 2008. E eu comecei. Aí, como qualquer gringo, né? Eu cheguei lá, eu fiquei em Guarulhos, eu lembro. Fiquei, tipo, um dia. E o dinheiro, tipo, muito estreito, não sabia o que fazer. Aí eu falei, vou pro Rio. Né? Não sei porquê, eu acho que qualquer, né, imagem do gringo, quando chega no Brasil, quer conhecer o Rio, Bahia, tipo, onde tem praia, não sei o que. E São Paulo era bem diferente daquilo que eu esperava da cidade brasileira, né? Tão pouco conhecer da cultura. Então, decidi pegar um ônibus e fui pro Rio. Desci no Rio, cheguei na rodoviária. Aí eu lá, hotel barato, me falaram, centro, Lapa, vai pra Lapa. Ok, cheguei na Lapa. E na Lapa não encontrei hotel barato, sinceramente. Eu encontrei hostels, né? Aí eu não sabia, tipo, ainda não sabia essa coisa toda de hostels e tal. Mas eu consegui um quarto que não era nem um hostel, era tipo uma pensão. O que eu preferia a pensão na realidade, porque você tinha um quartinho, tipo, de 1,5 m por 2, tipo, era literalmente um retângulo onde cabia a cama e pronto, você podia fechar a porta com o seu pé, sabe? Tipo, fazer seu pé assim, pam, aí você fecha a porta. E eu acho que era R$14 sem TV, 16 com TV, uma coisa assim, mas não assisto TV, então pra mim não tem problema. E comecei, aí o primeiro dia, só pra mostrar pra vocês como é que as coisas funcionam. Eu sem ideia o que eu vou fazer. Quando cheguei, eu queria fazer uma tatuagem. E eu fui procurar isso. Eu falei, olha a minha cabeça como é que era. Com tipo 19 anos mais ou menos. 18, 19 anos. Minha cabeça era isso. Eu quero fazer uma tatuagem. Não importa que o meu dinheiro tá muito limitado, não. Eu quero fazer uma tatuagem. Mas foi muito engraçado. Foi muito, eu acho que uma jogada de destino, que no momento que eu fui procurar uma tatuagem, eu conheci meu primeiro amigo no Brasil, o Thaí. Hey man, what's up? E ele tá na Holanda agora. E o Thaí o Thaí eu acho que deve ter uns 50 e poucos anos já, os filhos dele são grandes, mas ele falava um pouquinho de espanhol. Eu entendia mais o espanhol que o português na época. E ele falava um pouquinho de inglês. Aí, então a nossa comunicação já foi aí, eu falei que ele era tatuador, tinha o estúdio dele e falei da ideia que eu quero fazer pra tatuagem. Ele falou, não, vamos lá no estúdio, qual é a sua história? Eu comecei a contar um pouquinho da minha história e falou, nossa, que história louca, né? Vem. A gente fez uma amizade e conversando com ele, ele decidiu me ajudar. Ele falou, quanto que você tá pagando aí, onde que você tá ficando? Falei, ele falou, cara, por que você não trabalha aqui? Você não paga nada, me ajuda. Moro aqui, não paga o aluguel, eu já pago aqui. Você fica aqui no estúdio, me ajuda, fica aqui um pouquinho e eu te ensino a trabalhar, você ganha um dinheirinho e pra depois ver o que você quer fazer. E foi o início. Assim, eu consegui um lugar pra ficar, consegui um trabalho, vamos dizer. Aí depois eu comecei a pesquisar o que eu quero fazer mesmo, comecei a pesquisar programas de treinamento de professor, eu fiz muitos. Eu lembro que em 2009 eu fiquei 6 meses fazendo só treinamento, porque os treinamentos, os teacher training, até na Fluency, o teacher training é grátis. Quando você passa na entrevista, a gente treina, né, para te passar alunos como professor. Então, muitos cursos tinham isso também. E eu fiquei apaixonado. Eu comecei a fazer esses treinamentos. Eu lembro numa época eu estava fazendo 3 treinamentos ao mesmo tempo. Eu passei em 3 entrevistas, em 3 cursos diferentes. Eu estava saindo de um treinamento, indo para fazer outro. Isso sem dar aula ainda. Só fazendo treinamento de professor mesmo por 6 meses. Vários cursos, para depois os mais famosos. Por isso talvez que eu já de muito tempo conheço o mercado muito bem de ensino. E foi isso. E foi assim.
Então, por que eu tô contando essa história? Para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E para falar que se eu pudesse fazer isso, ou se eu pudesse voltar no tempo, será que eu mudaria alguma coisa? Acho que não. Eu acho que... Será que eu teria a mesma coragem hoje de fazer isso? Eu acho que sim também. É bem difícil, é bem desconfortável. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem? O que eu quero dizer é que, muitas vezes, quando você olha alguém, quando a gente olha alguém que a gente gosta, a gente estima, quando a gente olha alguém específico para julgar, especialmente um cliente, um aluno, não importa, uma figura conhecida, o seu colega de trabalho, alguém da sua família. Quando você olha para essas pessoas, você vai ver que cada um tem uma história bem de superação, bem forte. E as pessoas que são exemplos têm essa história de superação. E tem dois tipos de pessoas na vida. Tem pessoas que vão usar essas histórias para funcionar como o gás, para funcionar como o fuel, né? O gás, combustível. Usar como combustível para eles ganharem mais autoconfiança e provar para si mesmo. Eu acho que você consegue. E outros não. E outros são detidos por esses problemas. Vou lembrar vocês, eu saí do Egito com 13 anos de idade quando cheguei. E sim, minha mãe me ajudou com a passagem para ir para o Brasil, mas depois era isso. Era, okay, that's it, man, you're big, você tá grande já, você pode se cuidar, né? E minha mãe tem todo o carinho por ela. Ela foi uma das poucas pessoas que, nos momentos que eu tava precisando de pagar uma conta de luz, uma coisa assim, ela me ajudava, anos atrás, né? Então, assim, ela ficou do meu lado, mesmo sem entender as minhas decisões e sem entender por que eu tava decidindo essas coisas. Love you, mom. Mas é isso. Então, não sei por que decidi fazer esse vídeo. Eu acho que eu falo um pouquinho da minha história, mas eu nunca cheguei a falar pra vocês essa parte da minha história. E usam tudo que vocês têm pra andar pra frente, não parar. Não pensa muito sobre as coisas. Você tem que fazer. Eu vejo muitas pessoas falar e pensar sem fazer nada. Faz e depois julga. Enquanto você tá fazendo, você não pode pensar e ficar criticando o que você faz. Faz ele até o final, faz bem. No momento da sua pausa, você para e analisa o que você fez. No momento que você analisa, não faz. E no momento que você faz, não analisa, porque você não vai fazer direito e você não vai analisar direito. Então, muita mais ação. Não adianta contemplar, ficar planejando, ficar querendo fazer perfeito. Nada é perfeito. Nada vai ser perfeito. Nada. E tudo melhora com o tempo. Nem você, nem o processo que você está fazendo, nada vai ser perfeito. Se você não fizer, você está perdendo tempo de otimização. Se você não aplicar o que você está aprendendo, se você não se dedicar para o trabalho, se você não ficar uma certa quantidade de horas, todos os dias, para praticar o que você faz, prática. Whatever o seu processo é. Se você ensina, mais tempo ensinando o máximo possível. Até ensina os seus amigos. Se você vende, mais tempo de venda e comunicação com o cliente. Se você é do financeiro, então mais cálculos, mais treinamento no software. Se você é de administração, se você é um artista, se você é um empreendedor, se você tem um pequeno negócio. Mais tempo fazendo, menos tempo contemplando. Enquanto você contempla, o seu vizinho já te passou, porque ele não pensou, ele sentou e fez. Enquanto você está pensando, você olha a barraquinha de cachorro quente, ou whatever, o jambu que você queria abrir, já abriu. Enquanto você está pensando, a empresa de marketing que você queria abrir, outro cara abriu. Enquanto você está pensando, aquele colega no trabalho seu tá queimando, tá andando muito bem, tá queimando contato, quer dizer que tá engrenado no processo e você tá ainda contemplando o porquê e eu não sei o que e fazer um monte de perguntas. Eu não falo que pensar e usar a tua lógica
é uma coisa ruim. Mas o que eu quero dizer é que 90% do seu tempo tem que ser fazendo. E 10% do seu tempo você contempla sobre os 90%. Nesses 90% tem a sua liberdade, tem a sua felicidade, tem o seu senso de valor e tem o seu sucesso, harmonia e tranquilidade. Nos 90%. Nesses 10%, você vai ver que tem todas as dúvidas, todas as perguntas, todas as emoções negativas, todas as frases que as pessoas falaram pra você, que você não vai conseguir, que você não sei o que, não sei o que. Tudo o que foi de errado, que é importante, mas tem que ser 10%. 90% fazendo, 10% contemplando. Alright, guys? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Essa é a minha história, parte da minha história. Tem muitas outras histórias aí que eu posso contar pra vocês também, que eu passei. São vários países que eu morei, né? Então, muita história interessante, algumas meio perigosas, outras mais tranquilas. Mas eu espero que vocês gostaram e a minha mensagem pra vocês é: sit your ass and do it. Alright? Senta na cadeira e faz. Ou levanta da cadeira e vai e faz. Depende do seu trabalho. Se o seu trabalho não é na cadeira, não é no escritório, levanta e vai. Se você é vendedor externo, vai. Se você é isso, vai. Não pensa muito. À noite você tem tempo pra pensar. Ao invés de ficar assistindo TV 2 horas à noite, pensa no seu trabalho. Pensa no seu trabalho, porque a sua carreira é quem vai determinar quem você é. A primeira coisa que as pessoas te perguntam é o quê? Como você se chama? Qual é o seu nome? Aí depois, o que você faz? Com que você trabalha? A sua identidade. Se você não é dedicado à sua carreira, você nunca vai chegar em nenhum objetivo que você coloca pra si mesmo, porque você não se leva a sério. Tá bom? And that's it. Se vocês querem mais histórias, me falam se vocês gostaram da minha história aí. Qualquer pergunta vocês podem deixar nos comentários. E não esquecem, se vocês gostaram, de dar o joinha no vídeo. And I'll see you on the other side. Take care. Have a great day.